Olá, bom dia a todos. Obrigado, Dr. Pedro Menezes. Portanto, então, cabe-me a mim, enquadrado neste tema de cirurgia refrativa, patologia de córnea, aberrações, qualidade de visão, falar aqui sobre um caso clínico de correção, que envolve correção laser topoguiada. É um caso de uma paciente que me foi enviada já a meio da história, mas que está bem documentada desde o início. Uma paciente com antecedentes de cirurgia radiária há muitos anos, que tinha feito nos anos 90, sendo o pré-operatório à volta de um pré-operatório miópico, cerca de 5 dioptrias e meia. As radiárias, todos vocês já viram, pacientes com radiárias, é uma cirurgia que eu às vezes digo que é de má memória para a oftalmologia, especialmente quando ela era feita repetidamente, portanto com múltiplos cortes, como foi o caso desta paciente no olho esquerdo. Em 2015, esta paciente recorreu a um colega nosso, apresentava uma acuidade visual de 3/10 com esta refração, apresentava uma catarata, mas essencialmente ela estava muito insatisfeita com a sua visão. Foi então considerada a cirurgia de catarata. Dada a história, o colega que viu a doente fez de facto um estudo muito extensivo, com vários exames diagnóstico. Os capas eram semelhantes em todos estes exames que foram realizados e a biometria foi feita utilizando o calculador do ASCRS, que tem um módulo específico para pacientes submetidos previamente a keratotomias radiárias. Este é o pentacam da paciente, portanto, em 2015, antes da cirurgia de catarata. Reparem nos capas muito baixos, como é típico de pacientes submetidos a keratotomia radiária. Portanto, e aqui temos o printout do calculador do ASCRS, em que nos dá ali o cálculo da lente a implantar. A opção foi por uma lente tórica, uma lente monofocal tórica. Na minha opinião, eu num caso destes não usaria uma lente tórica, mas pronto, foi a opção tomada. Foi feita em 2015 a FACO com incisão escleral. Incisão escleral, isto porquê? Porque estas córneas submetidas a keratotomia radiária, especialmente quando tinham muitos cortes, são bastante instáveis. Aliás, até há quem suture previamente as incisões, apesar de que o suturar as incisões, além de ser bastante complexo e demorado, também não nos garante que haja um resultado melhor. No pós-operatório, a acuidade visual não melhorou em linhas, mas, de facto, em termos de biometria, com todos os cuidados que o colega teve em fazer o estudo pré-operatório, foi correta, portanto, e acertou no target pretendido. No entanto, a paciente continuava muito insatisfeita com a sua visão, tal como estava no pré-operatório, com queixas de má visão, com queixas de flutuação da visão, que são também típicas nestes pacientes submetidos a keratotomia radiária. E foi nesta fase, então, que nos enviaram esta paciente para um pedido de colaboração para tentarmos ajudar. E então, coloca-se aqui a questão, qual seria a lente ideal para esta doente? Foi feito um estudo extensivo, acertou-se no target da lente. Qual seria a lente ideal? Provavelmente não existe lente ideal para esta paciente. Isto porquê? Porque nós temos que valorizar o contributo da córnea para a visão. Se voltarmos atrás, reparem aqui no pentacam, além dos capas muito baixos, que obviamente é uma causa de má qualidade de visão, temos uma córnea central muito irregular. Aliás, seria por isto, não só pelos capas baixos, mas também por esta irregularidade, que eu nunca optaria por uma lente tórica. Apesar de que o problema aqui não é a lente ser tórica ou não. Se fosse uma lente não tórica, a paciente ia se queixar na mesma de má qualidade visual. Mas quando optarem por uma lente tórica, convém sempre olhar para a topografia, porque uma lente tórica é um meio regular e nós não podemos corrigir uma córnea irregular com um meio regular. Mas aqui, de facto, o problema é mesmo esse, capas baixas e muita irregularidade da córnea. Então, a nossa opção foi fazer um PRK topoguiado, transepitelial, portanto já se falaram aqui também nos lasers topoguiados hoje. O que é então um tratamento topoguiado? Para quem não sabe, um tratamento topoguiado é uma ablação baseada na topografia e não na refração. Portanto, se temos uma córnea irregular, nós não a podemos corrigir por meios regulares, temos que fazer um laser topoguiado. Só para terem uma ideia, se o tratamento for um tratamento refrativo, o que o laser faz, a ablação será uma ablação uniforme central, no caso de uma
de uma ablação miópica ou periférica numa hipermetrópica, a mesma coisa num cilindro, se for negativo ou positivo mediante os eixos, e aqui em cilindros mistos. No caso de uma ablação topoguiada, a ablação não é nada disto, a ablação é calculada pelo computador com base na topografia. Portanto, o laser que nós usamos da Wavelight tem várias possibilidades, portanto temos a parte dos lasers do laser refrativo, temos a parte da presbiopia que nós não usamos, temos o PTK e depois temos então as opções pelos lasers topoguiados. Como é que isto é feito? O topoguiado, portanto, nós podemos fazer a captação com base em 2 aparelhos diagnósticos, o TopoLaser, que no fundo é um sistema de captação baseado na tecnologia dos anéis de Plácidos, portanto, e que é muito fiável para a avaliação da superfície interior da córnea, ou através do Oculizer. O Oculizer no fundo é um pentacam, é tecnologia, é uma câmara de Scheimpflug rotacional, é exatamente um pentacam, mas com outro nome. A imagem que é captada, portanto, os dados que são captados por estes exames são integrados no computador e o computador vai criar ele próprio um perfil de ablação. Portanto, se nós tivermos uma córnea irregular, reparem no perfil de ablação que vem aqui deste lado, que é completamente diferente daqueles perfis regulares que nós vemos nas ablações refrativas que mostrei antes. Na programação do tratamento, nós podemos eventualmente associar um tratamento refrativo, se quisermos tentar compensar algum erro refrativo, apesar de que isto é muito controverso, porque a própria ablação topoguiada vai alterar a refração de forma às vezes pouco previsível. Muitas vezes somos forçados a ajustar a zona óptica e reparem que, enquanto que num LASIK refrativo ou num PRK refrativo não é muito correto nós baixarmos as zonas ópticas abaixo de 6,5, 6, aqui nós estamos a falar de cirurgia refrativa pura. Isto não é cirurgia refrativa, estamos a falar de uma córnea patológica e aqui é lícito, se for necessário poupar tecido, baixarmos a zona óptica para 5,5 ou eventualmente até 5 milímetros. Portanto, na programação do tratamento, eu habitualmente na parte de refração não coloco nada, exatamente por causa do erro induzido pelo tratamento e que nós não conseguimos prever. Podemos eventualmente corrigir alguma parte na parte cilíndrica, portanto, seguindo o eixo que nos é indicado pelo TopoLaser, apesar de que se houver uma diferença muito grande entre o eixo do TopoLaser e o eixo da refração subjetiva, é preferível não colocar refração nenhuma e fazer apenas a ablação topoguiada calculada pelo computador. Como referi na zona óptica, é lícito baixarmos a zona óptica. Reparem aqui na profundidade, numa zona de 6,5, necessitamos, para exatamente o mesmo tratamento, temos uma ablação muito maior do que se baixarmos para uma zona de 5, portanto, nestes casos, muitas vezes, nós somos forçados a baixar as zonas abaixo de 6 milímetros. O tratamento topoguiado pode ser efetuado em LASIK, apesar de que, se estamos numa córnea patológica, estar-lhe a fazer um flap não faz sentido e, portanto, de facto, é consensual que estes tratamentos devem ser feitos em PRK. Como é que vamos fazer o PRK? Nós temos 3 formas de remover o epitélio. Podemos removê-lo com laser, podemos removê-lo com álcool ou de forma mecânica. Nos tratamentos topoguiados, o mais consensual, de facto, e como disse o Miguel Neves, é fazê-lo de forma transepitelial. Isto porquê? Porque o epitélio, muitas vezes, nestas córneas, tem um efeito de máscara. Reparem aqui, o estroma está completamente irregular e nós vemos a superfície do epitélio muito mais regular em cima. Portanto, o epitélio está fino em algumas zonas e muito mais espesso noutras, porque o epitélio está a tentar compensar as irregularidades. Se nós tirarmos o epitélio de forma mecânica ou com álcool, vamos remover todo o epitélio e perdemos este efeito de máscara, o que nos dá uma alteração total da topografia. Ou seja, reparem, numa córnea muito irregular, se nós, fazendo aqui a simulação do que seria a remoção do epitélio com álcool ou escova, vamos pôr a nu todas estas irregularidades. Portanto, ao fazermos o laser topoguiado, já não estamos a fazer sobre aquela superfície que foi estudada pelos meios de diagnóstico. Enquanto que com a ablação do epitélio com PTK, permite-nos fazer uma ablação uniforme sem perder este efeito de máscara. Portanto, no fundo, na mesma córnea irregular, se nós simularmos a ablação
com o laser vamos ter, portanto, a remoção uniforme. E, de facto, isto permite-nos, por exemplo, neste caso, que tinha um leucoma, que não se refere a este caso clínico, se nós, ao tirarmos o epitélio com o PTK e depois ao fazermos a ablação topoguiada, reparem que depois o epitélio, quando reptiliza novamente, vai reptilizar de uma forma muito mais regular. Voltando ao caso clínico, portanto, a paciente fez então um PRK topoguiado, houve uma melhoria significativa nos capas, que passaram, tinha capas na ordem dos 29-30, passou para um capa média de 35, alguma regularização da córnea central. A acuidade visual melhorou para 5 décimos, mas isto teve um custo, que foi um shift refrativo, como eu disse antes, por isso é que quando fazemos um laser topoguiado, às vezes não é muito bom nós estarmos a pôr refração, porque o próprio laser já nos induz uma refração e por vezes de forma um pouco imprevisível. Apesar de tudo, a paciente melhorou, portanto, melhorou em termos de linhas, mas ainda não de forma muito satisfatória, então decidimos fazer um segundo PRK topoguiado e vemos agora, após o segundo PRK topoguiado, uma regularização muito mais significativa da superfície da córnea e com os capas a voltarem a um valor, digamos, normal. Claro que isto teve novamente um custo, que foi novo shift miópico. Portanto, conseguimos agora pôr a paciente a ver com uma visão melhor, mas com uma refração muito pior, mas depois a refração podemos tratá-la de uma outra forma. Portanto, reparem aqui na evolução, partimos de uma córnea muito plana e irregular e ao fim de 2 tratamentos, muitas vezes uma sessão de tratamentos pode não ser suficiente para uma córnea muito mais regular e com um capa média de 38, já considerado relativamente normal. Posteriormente, o erro refrativo é aqui o menor problema, porque o erro refrativo, neste caso, não consideramos uma troca de lente, mas a opção foi, porque a lente tinha sido colocada uma lente difícil de explantar, e então a opção foi por colocar uma lente no sulco, uma lente sulcoflex, e, portanto, colocou-se uma lente de 9 dioptrias e este é o resultado final, portanto, com uma visão quase de 8 décimos e com um erro refrativo mínimo. Claro que neste caso em específico, o laser topoguiado melhora a qualidade de visão, mas não evita, por exemplo, a questão das flutuações da visão que estes pacientes referem sempre, porque isso tem a ver com os cortes na córnea e com o nível de hidratação da córnea que vai variando ao longo do dia. Vemos aqui nesta imagem, portanto, a paciente com as duas lentes. Em termos de conclusão, nestes casos, de facto, a biometria é um desafio, mas não é tudo. Nós, quando vemos pacientes submetidos a cirurgia refrativa prévia ou com patologia da córnea, somos um pouco tentados a achar que a biometria é a solução para todos os problemas, mas não é. É preciso não esquecer a importância da córnea, porque senão a biometria por si só pode não ser suficiente. Claro que não é fácil, como é que nós sabemos perante um caso destes, como é que valorizamos qual é o contributo da córnea ou da catarata, qual é aquele que pesa mais, mas devemos sempre olhar para isto e também, claro, que nestes casos, quando é que devemos tratar primeiro a córnea ou tratar depois? A minha opinião é que se de facto as alterações forem muito significativas, como são neste caso, é preferível sempre tratar primeiro a córnea e depois então fazer a cirurgia de catarata. Obrigado.